Na aula de hoje falaremos sobre inflação e variações cambiais. Isso daí vai envolver taxa global de juros, índice de correção monetária, taxa de pré e pós-fixadas, correção cobrada e correção capitalizada, e além disso, análise de preço de hoje a preços correntes e preços ajustados. Bom, todo mundo conhece ou sabe, né, a questão da o que é a inflação, né? A inflação nada mais é do que o poder aquisitivo da moeda. Então, o pessoal que é mais velho, né, antigamente era muito comum assim, a pessoa recebia o salário hoje e no mesmo dia ele ia no supermercado fazer a compra do mês. Por quê? Porque se ele deixasse para o dia seguinte, aquele dinheiro que ele recebeu hoje já valeria 30% a menos, 40% a menos, né? Isso por conta do quê? Por conta da inflação, né? E as causas são as mais variadas possíveis, né? Então, o aumento da demanda de um poder, né, de um bem, sem poder aumentar a sua oferta, aumento de custos, dos fatores de produção, né, do trabalho das pessoas, do aluguel, das máquinas, questão de especulação com o estoque. E aí, assim, na matemática financeira, a gente também tem que considerar a inflação, né? Então, essa inflação ela é considerada por meio aí do quê? De uma correção monetária. Então, imaginem, né, que você tem um... Tá trabalhando aí, tá fazendo um investimento num país onde a inflação ela é bastante alta, né? Se você não considerar essa inflação, às vezes o investimento que a princípio ele se mostrava bastante interessante, né? Considerando a inflação, ele deixa de ser interessante. Então, a correção monetária, né? Então é uma forma aí da gente estar corrigindo essa moeda, né? O dinheiro, dado aí a inflação. Então existem alguns índices oficiais aí de correção monetária que até mesmo não refletem aí realmente a inflação. Então usa-se aí, por exemplo, IPCA, INCC, o CUB na construção civil, né? E aí a inflação, né, ela é muitas vezes medida por esses índices. Então assim, né, um conceito aí que é importante, né, é a taxa global de juros, né? Então, frequentemente, né, é conveniente, tá? É conveniente a gente determinar uma taxa, tá, que englobe o quê? A questão da correção monetária e dos juros, tá? Então, imagina o seguinte, ó, né? Vocês foram num banco, tá? E pegaram lá um dinheiro, né? E pegaram esse dinheiro, o banco foi lá e te cobrou juros, né? E aí você está trabalhando lá na empresa, né? Fez um financiamento de 1 ano, 2 anos. Vamos pensar assim, fez um financiamento de 2 anos. Nesses 2 anos, né, então o banco lá vai te cobrar esses juros. Bom, só que você, né, por exemplo, os 5 mil reais que você está ganhando hoje, daqui a 2 anos, você não consegue comprar a mesma coisa com aqueles 5 mil reais. Por quê? Porque teve uma inflação, né? E essa inflação, muitas vezes ela não é corrigida, pode ser que você não ganhe aumento, né, salarial em virtude daquela correção, né, em virtude daquela inflação. Então, e deveria, né, seria justo, né, que você né, ganhasse lá o aumento, né, dado da inflação e tivesse lá uma correção monetária no teu salário. Então, o que acontece, né, é que muitas vezes em alguns exercícios aí, né, algumas análises que a gente faz, né, a gente vai considerar então uma determinada taxa, tá? E essa taxa, ela vai englobar o quê? Ela vai englobar tanto a correção monetária, tá? Quanto ela vai englobar tanto a correção monetária quanto os juros, né? Então isso daqui, né, essa taxa,
ela é muitas vezes aplicada, né, em compras a prazo, né? Então, assim, ó, nós vamos considerar um valor presente, né, e vamos aplicar esse valor presente aqui, ó, uma determinada taxa global, tá? E essa taxa global ela vai incorporar o que? Os juros e a correção monetária, tá? Então, o montante lá no valor futuro lá, né, que o valor futuro, né, daquela prestação, daquela compra, daquela dívida, né, ele vai ser o valor presente, né, que vai multiplicar 1 mais essa taxa global que vai incorporar a correção monetária e a inflação. Se a gente considerar, né, a correção monetária, né, como sendo θ, tá? Então, o valor aqui corrigido monetariamente, ele vai ser o valor presente 1 mais θ. Bom, as taxas de juros, I aqui, ó, né, o I era, lembra, a taxa de juros, né? Ele deve ser aplicado somente, né, ela deve ser aplicada ao valor principal corrigido, né? Então, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que o valor, né, o valor principal corrigido ali monetariamente, 1 mais I, tá? Vai ser igual a P, 1 mais θ, 1 mais I, né? E daqui, ó, né, a gente consegue tirar, tá? A gente consegue tirar que o valor aqui dessa taxa global, ele é o quê? É o valor da taxa de juros, tá? Mais aqui a correção monetária, mais a correção monetária vezes a taxa de juros. Na prática, né, o que significa, né? Significa, na prática, o que é? É que é mais prático a gente aplicar uma taxa, tá? Que pode ser a correção monetária, né, inflação ou variação cambial, e depois uma taxa de juros. Bom, como é que seria isso daqui, ó, num exercício, né? Vamos pensar numa situação real, tá? Então, uma empresa, ela fez aqui, vamos considerar que uma empresa, ela fez um empréstimo aqui, ó, de 2 milhões de unidade monetária num banco alemão, tá? Os juros, ela pagou 2,8 ao trimestre, né? E ela pagou 5 prestações anuais, tá? Ela vai amortizar essa dívida pelo sistema saque em marcos. Bom, se a desvalorização do marcos, né, em relação a essa unidade monetária, né, ela for de 36, 35, 40 e 39% por ano, né, qual que vai ser o valor das prestações a serem pagas? Então imagina o seguinte, né, a pessoa foi lá e ela fez um empréstimo, tá? Imagina assim, foi lá prestou 2 milhões de unidades, né? 2 milhões de marcos. Hoje não é nem marco, né? Hoje é euro, né? Mas vamos então, né, 2 milhões de marcos. E aí ele foi lá e pegou esse dinheiro, e aí a gente tem uma desvalorização, né, na verdade, a gente tem uma desvalorização do real em relação ao marco, o euro, e aí a gente então, a gente tem que considerar isso daqui, ó, né? Quanto que vai ficar essa prestação? Então, assim, né, ó, voltando aqui no exercício anterior, né, a gente tem que aplicar aqui, ó, né? A gente vai aplicar uma correção monetária, tá? A gente vai aplicar aqui, ó, uma correção monetária, né, ou variação cambial, nesse caso aqui, ó, é uma variação cambial, né? E além disso tem a taxa de juros, tá? Então a gente tem que levar em conta a variação cambial e a taxa de juros. Tá? Nesse exercício aí que a gente vai fazer, a gente vai levar a variação cambial e a taxa de juros. Então o que acontece? A primeira questão, né, é o seguinte, ó, os juros eles são trimestrais, tá? Então os juros aqui, ó, trimestral, né? Só que a prestação ela é anual. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essa taxa
de equivalência, tá? Então esses juros aqui de 2,8% ao trimestre, que ocorre 4 vezes ao ano, né? Ele vale 11,679242 ao ano, tá? Então isso daqui é ao ano. Bom, então tá. A primeira coisa aí que eu tenho que fazer é o seguinte, a gente vai trabalhar com o saque, né? O saque, o que que é? Um sistema de amortização constante, né? Então ele vai pagar em 5 prestações, em cada ano está amortizando lá 400 mil marcos. Bom, vamos agora calcular então, ó, as taxas de juros, né? A taxa de juros, lá pelo sistema saque, ela é calculada em cima aqui, ó, do saldo devedor, né? Então no primeiro ano a gente vai ter esse valor, no segundo ano esse valor, no terceiro ano esse valor, no quarto ano esse valor, no quinto ano esse valor. Vocês vejam que aqui, ó, né, ele está amortizando 400 mil, tá? Então em cada ano, pelo sistema de amortização lá do saque, ele está amortizando lá 400 mil reais e está aplicando juros, né, em cima do saldo devedor. Bom, então aqui, ó, né, só para você, isso que está aqui, ó, né, esse primeiro bloco aqui, ó, né, isso daqui foi a conta que a gente fez antes, né, a questão da amortização, tá? E aqui os juros aqui, ó, tá? Esses juros 11,68, né, em cima do saldo devedor, né, que foi amortizado ali em cima da cada ano, né? Só que agora o que que acontece, né? A gente tem essa valorização aqui, ó, né? A gente tem essa valorização em relação do marco em relação à nossa moeda. Então a primeira prestação o que que é, né? A prestação ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor amortizado, tá? Mais os juros. Só que entra essa parcela aqui, ó. Essa parcela o que que é? É a valorização. Essa daqui é o θ. Tá? Então, ó, né, o dinheiro lá, o marco ficou valorizado. Então eu tenho que pagar mais real, né? Olha o valor da prestação em real quanto que é. No segundo ano, a mesma coisa, né? A prestação é a amortização mais os juros. Só que teve aqui a valorização do marco no primeiro ano e a valorização do marco no segundo ano. Olha quanto que eu tenho que pagar. No terceiro ano, a mesma coisa, né? Ó, prestação, a amortização, a questão dos juros, né? Mais a desvalorização no primeiro, no segundo e no terceiro. E assim por diante, né? Então aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho nesse exercício, eu tenho os juros mais a amortização. Mais a amortização, mais a correção, né? Se fosse tudo em real, né? Eu não teria essa questão aqui, ó, da valorização essa questão aqui, ó, da valorização do marco. Tá? Então, se eu montasse aqui uma tabela price, uma tabela saque, né? Então, na tabela saque, ó, quanto que eu estava aqui devendo, né? Eu estava aqui devendo os 2 milhões. Quanto que foi a amortização, tá? Aqui os juros, ó, esses juros aqui, ó, esses daqui, ó, tá? Esse daqui, ó, é os juros em cima, né? Esse daqui é em cima desse saldo devedor, né? Esse daqui em cima desse saldo devedor,
tá? E esse daqui se vai ser saldo do devedor. A prestação, né? Essa prestação aqui, ó, é os juros mais amortização, tá? Só que agora o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que corrigir para o real. Então aí eu tenho que aplicar aqui, ó, aqueles índices de correção, tá? Então assim, é um exercício, né, onde que a gente pode ter lá, por exemplo, né, você tem, às vezes o cara quero comprar imagina o seguinte, eu quero ir lá e fazer um financiamento de um apartamento, eu comprei uma casa aqui no Brasil, né, paguei lá, vou pagar 2 bilhões de reais naquela casa, só que em vez de pegar empréstimo aqui no Brasil, eu não sei nem se pode isso, tá? Ou como é que faz isso? Em vez de pegar um empréstimo aqui no Brasil, eu vou pegar um empréstimo nos Estados Unidos. Vou pegar um empréstimo na Argentina. Como é que eu faço isso? Vale a pena para mim? Financeiramente é uma boa situação? Né? Sim ou não? Né? Então é um exercício aqui típico para a gente fazer esse tipo de análise, tá? Bom, a partir aí, então, existe, né, com relação aos índices de correção monetária, né, então, teve uma época aí, né, que o Brasil, né, adotou diversos índices aí de correção monetária, ORTN, OTN, BTN, TJLP, né, então, assim, tem vários, IGPDI, então, assim, tem vários índices aí, né, que eles utilizam para avaliar essa correção monetária, né? Ou seja, para calcular aquele, né, que fosse o nosso exercício aí, o θ, tá? Então, qual índice que eu vou aplicar ali para calcular o θ nos meus exercícios, né? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como fazer isso, tá? Vou pegar um exercício, né, que uma empresa lá em fevereiro de 95, então ela teve lá, ela pediu um empréstimo lá de 100 mil reais, tá? Sujeito lá a uma correção pelo IGPDI, tá? E vai ser desenvolvido lá 3 anos depois, com juros de 5% ao ano. Em 95, o IGDP ele valia isso, né? E em 98 ele valia isso daqui, ó. Então, como é que vai fazer o cálculo aqui da correção? Né? O cálculo da correção vai ser 1 mais θ, esse valor de θ aqui dá 34,24%, que é o valor do IGDP em 98 sobre o valor do IGDP em 95, tá? Então, esse cálculo aqui, ó, né, da prestação corrigida, eu tenho que corrigir essa prestação, né, pelo valor aqui dessa correção. Então, eu aplicando o θ aqui em cima do valor da prestação, eu vou chegar a esse valor da prestação de 134 mil reais. Bom, fiz isso, né? Então, digamos assim, esse é o valor corrigido, né? E aí eu tenho que calcular assim, tudo bem, né? Quanto que é esse valor corrigido, quanto que vai, né? Qual que é o montante lá, quanto que eu vou pagar naquela data, né? Então eu tenho que calcular aqui a taxa de juros, né? E o valor aqui, ó, né, de 3, né, como se fosse, eu vou pagar lá, como ele falou, depois de 3 anos, né? Então esse valor aqui, ó, é 155 mil, né? Então, ou seja, aqui eu tenho o valor, né, o corrigido aqui aqui é a parte aqui é a parte da correção, tá? E aqui a parte dos juros. Ok? Bom, então assim, é uma forma ainda, né? Outra maneira aí da gente, né, tá calculando né, resolvendo aí os exercícios. Uma outra forma disso daí, né, é também assim, ó, o banco, ele muitas vezes, né, ou até às vezes tem alguns investimentos, né, que a gente chama de taxa pré-fixada e taxa pós-fixada, né? Então assim, às vezes o cara fala assim, ó, a gente tem um financiamento, tem uma opção 1, que essa daqui é a correção monetária, mais a taxa 12% pós-fixada, é uma taxa de 28,80% pré-fixada, tá? Então aqui, ó, aqui, né, com relação aqui à correção monetária, né, você
Você vai ficar assim, ó, pode ser que o dinheiro valorize, pode ser que não, né? Então, quanto que é essa taxa, né? Então, assim, ó, vamos pensar, por exemplo, né, que eu tenho lá nesse caso aqui, ó, né, eu quero saber assim, bom, se a financeira ela tá oferecendo para mim, né, uma opção 1 e uma opção 2, significa que para a financeira, tá, esses dois valores aqui, ó, eles são equivalentes, né, eles são iguais, tá? Então, quanto que é esse valor aqui ó, da correção monetária? Qual que é esse valor da correção monetária que o banco tá trabalhando, né? Então, na verdade, eu tenho que resolver isso daqui, ó, né? Eu estou considerando, né, que o preço aqui, ó, corrigido, tá? Ele é igual, né, né, esses valores aqui, ó, né, da opção 1 e opção 2, eles são equivalentes, né? Então significa dizer que né, os valores que estão aqui, ó, né, eu tenho que resolver essa igualdade aqui, ó, né? Então aqui, ó, o 28, tá? Isso daqui é 1 mais 28, esse I aqui, ó, né, já aquela taxa global. Aqui eu tenho o valor da correção, tá? E aqui eu tenho o valor dos juros lá na opção 1. Se eu resolver isso daqui, eu vou chegar ao valor de θ aqui, ó, de 15% ao ano. Então, assim, eu perguntaria para vocês, você acha que isso daqui é um valor de correção bom ou não? Né? Se vocês acham que ele é um valor baixo, né? Vocês acham que esse valor, que a correção vai ser menor do que esse? Do que 15, vai ser 10% ao ano? Né? Pô, então vale a pena fazer a opção 1. Agora, se você acha que vai ser mais do que isso, então vale a pena fazer a opção 2, tá? Então, assim, né, se for menor, né, na tua, né, vamos pensar assim, né, se na tua, né, no teu julgamento, né, se essa correção ela for menor do que 15, né, vale a pena fazer o quê? Opção 1. Agora, se você acha que ela é maior do que 15, né, aí vale a pena fazer a opção 2. Tá? Mas isso aqui é só, muitas vezes, o tempo vai poder dizer isso daqui. Ó, né? Você vai como se fosse uma aposta. Tá? Bom, então eu já falei aqui, né, de correção, já falei de correção monetária, né, já falei de juros, já falei de taxa pré e pós-fixadas. Vou mostrar aqui um pouco, né, para vocês um outro conceito que tem, né, que é a questão de correção cobrada e correção capitalizada, tá? Então são duas formas aí também de corrigir os valores, né? E cada um com as suas particularidades, tá? Então aqui tem o conceito aqui que vem a ser a correção cobrada, né? O que vem a ser a correção capitalizada, e eu vou mostrar isso daí num exercício, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vamos imaginar o seguinte, né, que eu tenho lá um financiamento, né, de 100 mil reais, né, com uma taxa de correção monetária lá de 5% ao semestre, e que vai ser amortizado em 2 prestações semestrais, né? Então, né, eu tenho aqui, né, o valor, né, a taxa de juros, o sistema de amortização que é o SAC, né? A questão aqui da correção monetária, quando que ela vai ser cobrada, né? E o valor aqui também né, aqui no sistema SAC, qual que é o valor aqui da correção monetária, né? E aí eu quero saber quanto que eu tenho que pagar, né? Então vamos começar aqui, né, no sistema de correção cobrada, né? Então, no correção cobrada, toda correção monetária, tá, gerada a cada período, né, ela deve ser integralizada à prestação do respectivo período. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu fui lá, peguei um financiamento de 100 mil reais. Tá?
Fiz a amortização do saque em 2 vezes, tá? Então, amortização, sistema de saque, 2 parcelas, amortização constante, 50 mil em cada amortização, tá? Bom, qual que é o próximo passo? Eu tenho aqui, ó, a correção que é aplicada, né? Tá vendo aqui, ó, coluna 1, ó. Né? Quanto que era a correção? Correção de 19 e correção de 25%, né? Então, numa correção cobrada, faz toda correção monetária gerada a cada período deve integralizar a prestação, né? Então, qual que é o meu saldo? Né? O saldo é 100 mil, eu vou aplicar essa correção em cima dos 100 mil. Bom, agora, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que calcular a taxa de juros. Né? A taxa de juros ela vai ser o quê? 5% em relação àquele saldo corrigido, né? Decorrente lá da correção. Qual que vai ser, né, Bom, então assim, ó, né, o que eu tenho? Né? Eu tenho aqui os juros e tenho mais a correção monetária, né? Se eu abati aqui, né, né, eu tive uma amortização de 50 mil, tá? Eu tive aqui mais a correção monetária, tá? Em cima lá do saldo, né? E a taxa de juros. Então, essa minha prestação aqui, ó, o que ela é? Né? Ele é o valor da amortização mais o valor dos juros, tá? E mais o valor da correção monetária. Tá? Que esses 19 mil reais. Bom, com isso, né, eu tenho aqui o valor da minha prestação. Bom, o que eu vou fazer agora, né? Agora, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho quanto que é o meu saldo corrigido, né? Meu saldo corrigido, ele vai ser os 50 mil vezes essa correção aqui, ó. Eu estou corrigindo o saldo, né? Aqui quanto que eu amortizei? Os juros, tá? Que vai ser 2%. 5% disso daqui, ó, tá? A correção monetária, tá? E assim fica a prestação. Ok? Então assim, ó, nesse sistema aqui, ó, toda a correção monetária gerada a cada período, ela integraliza, né, a prestação daquele dado período. Bom, então isso daqui, ó, né, esse daqui é o sistema, tá, de correção cobrada. Existe um outro sistema, tá, que é o sistema de correção capitalizada. Então, no sistema, tá, de correção capitalizada, o que acontece com ele, né? Vamos aqui, ó, sistema de capitalização. No sistema de correção capitalizada, somente parte da correção monetária gerada a cada período deve integralizar o respectivo período, né? De modo que no início de cada novo período, ao menos do primeiro, parte da correção monetária gerada em períodos anteriores ainda não haja sido paga e, consequentemente, deve ser paga, né? Então, assim, ó, nesse sistema aqui, ó, o que acontece? A mesma coisa, né? Eu tenho um saldo devedor. Em cima desse saldo devedor, eu tenho que aplicar uma correção, tá? E aí, esse valor aqui, ó, que ele vai ser amortizado uma vez e 2 vezes. Tá? Aqui eu tenho os juros, tá? Então, esses juros aqui, ó, ele é calculado em relação, né, àquele saldo. E aí eu tenho o valor aqui eu tenho o valor da prestação.
Para o segundo caso, né, a mesma coisa, eu tenho aqui a correção, né, eu tenho esse saldo aqui corrigido, tá? Que esse 59 aqui, 681 vezes, né, esse 1.025, tá? Eu tenho que amortizar isso daqui, ó, porque depois de 2 anos a minha dívida ela vai zerar. Aqui quanto que eu tenho de juros, né, e qual que é o valor aqui da prestação, né? Então assim, ó, se eu comparar os dois sistemas, né, aqui eu tenho uma tabela, né, então aqui, ó, né, a gente vê o seguinte, ó, que a amortização aqui, ó, no cobrada, né, a amortização ela sempre ela vai ficar, né, ela não vai ser corrigida em função da correção monetária, e a correção monetária aqui ela vai incidir, né, em cima aqui da prestação, ela vai aqui na prestação aqui, ó, né? Ela é parte disso daqui, ó, tá? Tá vendo? Tá aí, ela vai incorporada aqui, ó. Tá? Então, esse 19.362, o que é, né? É isso daqui, ó, menos esse saldo, né? Esse 62 aqui, ó, né? Esse 12 aqui, ó, o que é esse, deixa eu pagar aqui, né? Esse 12 aqui, ó, né? O que é, né? Esse saldo corrigido, né, menos o que foi lá, né, menos isso daqui, né? Aqui não, né, no caso da correção capitalizada, né, o saldo aqui ele é corrigido, tá? Então assim, são dois sistemas aí, né, diferentes aí de cobrança. Bom, então assim, né, só isso daqui até mais mesmo assim, só para vocês terem esse conhecimento, né? Eu não vou nem cobrar esse item aqui na prova, né? Esse item 4. Mas eu acho que uma coisa importante, né, é a gente, né, dada essa questão aí da correção monetária, né, da inflação, é a gente entender, né, que a gente pode ter alguns exemplos, alguns exercícios, alguns casos reais, né, onde com o investimento, se a gente não considerar, por exemplo, né, a correção monetária, né, e as taxas de juros e assim por diante, esse investimento, muitas vezes, um investimento que hoje, né, por exemplo, se eu pegar um investimento hoje, né, sem considerar essa questão da remuneração monetária e calcular, por exemplo, a taxa interna de retorno, hoje ele pode se mostrar interessante. Agora, se eu considerar, por exemplo, a correção monetária e calcular a TIR, né, pode ser que essa situação no futuro ela não se mostre relevante, né? Lembramos que a TIR aqui é a taxa interna de retorno. Então, assim, um negócio que a gente precisa fazer, né, é análise, né, de alguns exercícios, análise, por exemplo, de um projeto, né, a preço de hoje, a preços correntes e a preços ajustados, tá? Isso daqui vale em situações que a gente tem inflação, né? Então a gente tem que tomar algumas precauções aí com relação à análise de investimento. Então vamos pegar uma empresa, né, que ela vai investir aí, ela vai fazer um investimento de 100 mil reais, tá? E esse investimento ele vai proporcionar no primeiro ano 40 mil reais de lucro, tá? No segundo ano 50 e no terceiro ano 60, né? Só que além disso, né, é estimada uma valorização do dólar, né? Então o dólar, né, ele se valorizou em relação à unidade monetária no primeiro ano, né? Então de 20%, depois de 25% e de 30%. Então esses daqui na verdade são teta, né?
Esse daqui é o θ para o primeiro ano, esse daqui é o θ para o segundo ano e esse daqui é o θ para o terceiro ano, né? E aí, né? Além disso, tá? A gente teve a inflação, né? Teve a inflação de 21, de 22, 28 e 35%. E aí? Será que essa situação, né? Será que essa situação aqui, ó, ela é ok? Vale a pena eu investir nisso daqui, né? E vale a pena eu investir nisso daí considerando isso daqui, ó? Será que ainda com isso daqui, ó, vale a pena? Né? Então eu tenho que calcular, né, eu tenho que calcular esses negócios, fazer esse tipo de análise desse projeto, considerando o preço de hoje, preços correntes e preços ajustados. Né? Então assim, então o que eu tenho? Né? Eu tenho aqui, ó, né, o meu fluxo, tá? Esse fluxo aqui está em unidades monetárias, tá? E aí eu sei, né, que pelo que foi mostrado, né, ali no exercício, né, eu tenho lá que vai ter lá uma desvalorização, né, ou uma valorização do dólar, né, de 20, 25, 30% no primeiro, no segundo e no terceiro ano, né? Então esse 40, tá, ele vai valer, né, transformar os preços de hoje a preços corrigidos, né, aplicando a correção cambial nas parcelas. Né. Então, daqui um ano, né, aqueles 40 vai valer 48, daqui a 2 anos 75 e daqui a 3 anos 117. Tá? Então isso daqui, ó, né? Apliquei aqui, ó, 20%. No segundo ano tinha os 20 do primeiro mais os 25 do segundo. No terceiro ano, o 20 do primeiro, o 20 do segundo e o 30 do terceiro. Ok? Então aqui, ó, né, imagina o seguinte, né? Ela vai investir aí num projeto, né? E aí teve então essa valorização, né? De 20, 25 e 30%. Então, né, esse dinheiro aqui, ó, ele valorizou, né, em relação ao dólar. Né? Então, esse lucro aqui, ó, né, ele vai ter uma variação em relação ao preço do dólar. Bom, por outro lado, né, é estimado aí uma inflação. Né? Então, o que acontece? Né? Na inflação você está perdendo dinheiro. Né? Então aqueles 48, aqueles 75, aqueles 117, eles não vão valer, claro, né? Eles vão estar valendo menos. Tá? Então, para eu calcular a inflação, né, eu tenho que a inflação do primeiro ano, né, o valor com a inflação do primeiro ano, o valor aqui com a inflação do primeiro e do segundo ano, o valor aqui com a inflação do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Né? Então, esse daqui, ó, tá? É o valor, né, da taxa, né, de quanto realmente a empresa está ganhando. Vocês lembram que lá no começo, né, esses valores o que eram? Eram 40, 50 e 60. Né? E esse daqui, ó, né, esse resultado, né, apesar de tudo aqui, ó, né, apesar da inflação, ele me dá uma taxa interna de 18,95. Bom, vamos fazer aqui um exercício aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Né? Então lá no início, lá, eu tinha lá um investimento de 100 mil e no ano, vamos botar aqui, né, no ano 0, 1, 2, 3 e 4, um investimento de 100 mil, e quer me dar o retorno de 40, 50 e 60. Né? Isso daqui era sem a inflação e sem a correção lá do dólar. Né? Aí no segundo ano, né, quanto que ele ficou? Ficou 48, só com a correção lá né, com a questão do dólar. Ficou isso daqui. E aí
aí aqui já considerando a questão da inflação, né? 39,4803 e 55,5. Vamos calcular aqui a tira de cada um, né? Vamos pegar aqui, calcular a tira aqui do primeiro, ó, a tira do segundo e a tira aqui do terceiro. Então vocês vejam a diferença, né? Olha só, né? Deixa eu puxar aqui, ó, né? A tira aqui, ó, né? Esse daqui era o problema original, tá? Esse que está em verde aqui era a questão do dólar, né? A valorização do dólar, né? Dando retorno para a empresa, né? E aqui, ó, né? O que tá aqui em azul, né? É a inflação. Então, olha para você ver, né? Para vocês verem como é que dá a diferença, tá? Então, por isso que é importante, né? É importante calcularmos aí os valores, né, com preços de hoje e preços ajustados, tá? Então, vocês viram aí, né, né, um exemplo, né, de cálculo aí do a preço de hoje e preço ajustado, tá? Uma outra aqui na sequência, né? O que eu tenho, né? Aqui eu tenho alguns exercícios aí para vocês, né? Então a empresa lá também pede um empréstimo para ser pago lá de 2 anos, aí também tem a desvalorização, né, do dólar, né, quanto que vai ficar, tá? Então são 3 exercícios aí, né, para vocês, 5 exercícios, tá? Para vocês fazerem. Eles têm aí as respostas, tá? Bom, muito obrigado aí pela atenção.